Carlos de Laet, 23 de maio de 1912. Democracia? O que se está passando para a formação da Câmara dos Deputados não é novo, como agora se afigura aos descontentes. Quem não se lembra é porque lhe não faz conta lembrar. A República, segundo hoje confessa o senhor senador Glicério, tem sido o falseamento sistemático do voto. Só o que ao ilustre paulista se pode não objetar, mas aditar, é que o maior, o mais escandaloso de tais falseamentos se deu na eleição para a Constituinte, pleito iníquo porque já se realizava segundo as prescrições do famoso Regulamento Gazua, mas de que, entretanto, nas mais desvantajosas condições para os monarquistas, resultaram a minha eleição para deputado e a do Barão de Ladário para senador pelo Distrito Federal. Fomos ambos ditatorialmente eliminados, e do governo provisório que ordenou tal atentado fazia parte conspícuo ao cidadão Francisco Glicério. Proclamado o vigente regime, a legislação eleitoral que ele veio encontrar era recentemente instituída pelo Sr. Saraiva. A dificuldade da prova de renda prestava à lei, não o contesto, certo caráter plutocrático, mas suscetível era ela de retoques e melhoramentos que mais a democratizassem. O certo é que na primeira experiência da Lei Saraiva foram derrotados alguns ministros da coroa, e sob o Ministério Ouro Preto, não obstante a imensa popularidade que logo adquiriu, já pela força naturalmente ligada a uma situação partidária nascente, já pelos auxílios que do novo gabinete esperava a lavoura malferida na abolição, todos os matizes políticos, inclusive o republicano, estariam representados na Câmara Temporária. É falso dizer-se que unânime teria sido ela. Falsíssimo! E ainda bem que hoje, aplacadas as paixões e dissipada a fumaça da mentira, temos a lealdade do Sr. Glicério publicamente reconhecendo que em 1889 foi a sua candidatura honestamente protegida pelo governo contra os botes de insofridos e menos conscienciosos adversários. A República, não se sentindo forte, em 1889, para governar com o povo, suprimiu o povo. Regime essencialmente fundado no voto popular, ela engendrou um sistema de falcatruas e de irresponsabilidades tendente a não deixar eleger senão os apaniguados do governo. E daí promanou aquele absurdíssimo espetáculo de um partido que na véspera não passava de ínfima minoria e que meses depois não permitia nem na Câmara dos Deputados nem no Senado Federal uma só voz que lhe falasse do passado e que de fronte erguida intimasse ao presente, vitorioso, a honestidade e a lisura dos vencidos. Ah, por que então, com toda a eloquência de suas másculas indignações, não advogou o Sr. Glicério a causa dos seus compatriotas sucumbidos na cilada de 15 de novembro? Por que aos seus companheiros de governo não ensinou que quase sempre, para a boa direção política de um país, maior é o adminículo das oposições intransigentes que o das maiorias servis? Por que não ponderou que uma pequena minoria monárquica na Constituinte e nos congressos que lhe sucederam, longe de empecer a marcha governamental, obstaria a fragmentação das hostes republicanas e daria a nota de um contraste salutar, mesmo nas suas exagerações? Nada, porém, disso fez o honrado senador paulistano. Prestou aos dominadores o apoio da sua complacência, se não da sua cumplicidade, em todos os atos antiliberais que inauguraram o regime. Esmagamento da imprensa monárquica, falsificação do processo eleitoral, intimidação dos contrários, violências pessoais contra os destemidos. Percorra-se toda a triste história dos primeiros anos do regime. Leiam-se com toda a atenção as atas do governo provisório, os jornais do tempo, consultem-se as testemunhas de todos aqueles fatos e não se encontrará, da parte do nobre senador, uma só palavra de comiseração,
um só gesto de piedade, uma qualquer mostra que patenteasse os tesouros de liberalismo e tolerância que ora lhe borbulham do verbo senatorial inflamado. A razão não dificilmente se descobre. E aqui explica muitos casos da política, mormente em países que, como o nosso, ainda fremem após as convulsões de que foram teatro. A razão é que entre revolucionários, muito ao invés do que em geral se pensa, raríssimos são os homens que obedecem a princípios ou normas fixas. O próprio nobre senador, conforme tenho ouvido dizer, mais de uma vez ha declarado que em nada considera o que vulgarmente se chama coerência. Assim, a opressão e o esbulho do voto, que lhe pareciam coisas naturalíssimas para afirmar o regime de sua predileção, hoje se lhe antolham abomináveis e execrandas prepotências, desde que lhe não sorriam às paixões ou aos interesses. Tenham, porém, paciência o nobre senador e com sua excelência todos os revolucionários ora em oposição. Dos princípios que suas excelências sufragarem, infalivelmente decorrerão todos os consectários. A República, iniciada pela falsificação do voto, só pela mais estupenda anomalia poderia dar um regime verdadeiramente democrático. Esses militares que ambicionam cargos políticos e, apoiando-se nas populações opressas pelos oligarcas, aspiram à escalada dos governos estaduais, nada mais são do que os irmãos, sobrinhos ou filhos dos outros oficiais que em 89 puxaram da espada contra o imperador e ao passo da cidade lhe foram intimar a deposição. Se aplaudistes 89 e se a 89 deveis tudo o que politicamente sois, não tendes agora o direito de fundar um partido que se diga liberal, isto é, amigo da liberdade. A liberdade, vós mesmo a destruístes há quase 23 anos na praça pública, intimidando o povo com o aparato militar. Bem, a República atual falseia o voto. Ela o falseia desde o começo pela má constituição do eleitorado. Um dia de eleição, mesmo aqui no Rio de Janeiro, é um dia de terror para o cidadão inerme e pacífico. Transita-se assustado. Uma detonação qualquer faz correr os transeuntes. Olham-se uns aos outros desconfiados. Dão-se longas voltas por não se passar pela frente das casas onde há eleições. Os que até lá se arriscam topam com uns sujeitos mal encarados e que os fazem deplorar o hábito de andar sem armas. De vez em quando, há um alarido e arrebata-se a urna com os papéis. Não raro, cinicamente, o cenário fica vazio. Não há votantes, ou, se aparecem, faltam os mesários. E, entretanto, logo depois, um descarado afixa à porta o boletim marcando o número de votos aos mandantes da molecagem. Ora, se isso é o que vemos nesta grande capital, imaginai o que não será uma eleição em Goiás, em Mato Grosso, no Amazonas e geralmente em todo o território desta república sem voto. Com este dizer, tenho ferido o ponto essencial da questão. Na República não há eleições. O reconhecimento de poderes somente pode interessar aos profissionais da política. O povo, em sua imensa maioria, sabe que não vota. Temos tido presidentes da República não qualificados como eleitores, e fazem muito bem os que não votam, porque com as leis vigentes, o voto é uma inutilidade e um perigo. Inutilidade porque ele não se conta, quando assim os resolvem os armadores de duplicatas e de outros alçapões. Perigo porque a intolerância republicana frequentemente se desata em convícios, injúrias, palavradas, pancadaria e tiroteio. Mas, pergunto eu, pode haver república sem voto? Se o que aí se acha não exprime nem de longe a vontade popular, se nunca a exprimiu, se não pode mesmo exprimi-la pela fatalidade histórica, pela falta de preparo intelectual e moral do povo,
pela carência de eleitorado, pela protérvia dos díscolos e pela tibieza dos bons elementos, então, sinceramente, que nome se dar à criação política de 89? A monarquia constitucional, o Sr. Glicério e outros muitos agora já o reconhecem, a monarquia constitucional tinha um cargo supremo, inamovível, inatingível pela salsugem das vagas partidárias. Esse magistrado inamovível nada tinha que perder ou ganhar no embate das paixões políticas. Todo o seu interesse era temperá-las, moderá-las, encaminhá-las ao bom governo. Chamavam a isto tirania. Hoje o presidente da República tem de ser, por força, o produto de uma pugna, e vencedor, naturalmente e até por dever de gratidão, se tem de encostar a determinado grupo. Seu governo, infalivelmente, há de ser de partido. No dia imediato ao de uma eleição, divide-se a nação em vencedores e vencidos. Chama-se isto democracia. Sim, mas assim será nas terras onde haja verdadeira luta eleitoral, arcando lealmente duas ou mais forças em competição. A República aí padecerá dos defeitos ingênicos à sua própria natureza, mas enfim será uma república. Entre nós, porém, o vício que corrói o sistema ataca-lhe o centro vital e perturba todo o organismo. Daí a indiferença popular no reconhecimento de poderes. Tenho falado com inúmeras pessoas da mais alta representação social neste Rio de Janeiro. Não conhecem os deputados, não votaram neles, não lhes importa quem sejam ou não reconhecidos. Ao que se passa na Câmara, o povo é totalmente estranho. E por fim, quando eu, outro dia, a uma conspícua personagem que já foi pró-homem de importante estado, ponderava que no reconhecimento de poderes a questão, mais que de política, devia ser de consciência, por não tirar o seu a seu dono, gravemente me respondeu o ilustre republicano: lá por isso não, porque, em consciência, nenhum deles foi eleito. Do que tudo se segue que a República ainda está por fazer. Os que destruíram o Império, dando um salto nas trevas, atascaram-se em um abismo e deste ainda não lograram sair.